Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar alguns exemplos, tá? Antes de eu começar os exemplos, vocês querem discutir alguma coisa dos métodos? Alguma dúvida, algum questionamento? É basicamente aquela história. Vocês querem resolver uma equação diferencial e vocês estão buscando técnicas. Então, a maneira mais simples é quando você resolve em torno de um ponto regular. Aí você usa uma lei de potência, porque você sabe mais ou menos que a sua solução também vai ser analítica naquele ponto, certo? E nos pontos singulares regulares, a gente está usando uma certa técnica que nos permitiu criar uma fórmula que funciona pelo menos para uma raiz. Né? Ou seja, se você escreve sua solução nesse formato aqui, a gente descobriu que isso aqui fornece para a gente pelo menos uma solução da equação diferencial, certo? Como a gente está trabalhando com equações diferenciais de segunda ordem, e a gente viu lá mais para trás a questão da independência linear, a gente sabe que a gente precisa de uma segunda solução para ter um conjunto completo de soluções, certo? Então, a gente viu que em alguns casos, soluções do tipo lei de potência vezes função analítica não são suficientes, em alguns casos vão aparecer logaritmos, em alguns casos vão aparecer coisas um pouco mais complicadas, que são aquelas diferenças de duas soluções, mas que não vai mudar muito de ser um logaritmo vezes uma função analítica, tá certo? Bom, esse é o método de Frobenius, tá? O fim do método de Frobenius é mostrar que, como você sempre consegue construir duas soluções, então essas soluções existem e são únicas ali, dado certas condições iniciais, certo? Então, o método ele passa a ser, na verdade, uma maneira de você provar que essas soluções de fato existem e que o formato delas é igual àquele que eu falei na primeira aula que eu comecei a discutir o método de Frobenius, certo? Bom, o que a gente quer agora é fazer alguns casos especiais. Eu fiz na outra aula que a maior parte de vocês não veio, a Bessel modificada e discutir o que acontece quando a gente muda o índice dela, tá certo? Eu vou passar por isso e vão para... Oi. Eu queria saber se tem como fazer, ou compensar em procedimento a se seguir, porque eu não estou conseguindo enxergar como que eu faço, aqui tem que começar de tal jeito, aí faz tal coisa, sabe? Mais escrito mesmo. Tá. Um passo a passo, mas... Então, eu vou fazer aqui o caso da Bessel, sem ser a Bessel modificada, e eu vou, então, rotular os passos todos. Ok? Claro, não, sim. A parte algorítmica ela é útil, sim. Então, beleza. Então, vamos lá. A gente vai resolver aqui a equação de Bessel para encontrar as famosas funções de Bessel, tá? Certo. Bom, a primeira coisa que você faz quando você encontra uma equação que você quer resolver é decidir o ponto, certo? Então, provavelmente, no caso das equações de Bessel, se eu for passar um exercício, ou se vocês forem tentar resolver as equações de Bessel, vocês vão estar interessados em resolvê-la no ponto singular regular, certo? Porque os outros pontos vão te dar soluções analíticas que não vão ser válidas na região singular regular. Então, se você quiser, digamos, a solução mais ampla, você vai querer justamente a solução no ponto singular regular. Aí, a primeira coisa que você faz é olhar para a equação e descobrir onde são esses pontos. Ou seja, você identifica esse cara como sendo P1 e isso tudo como sendo P2. Isso, P0. Certo? Aí você se pergunta, será que um P0 tem algum tipo de singularidade? E você vê claramente que na origem esse cara diverge com 1 sobre x e na origem esse cara diverge com 1 sobre x quadrado. Certo? Bom, então esse cara aqui é 1 sobre x e esse cara é x ao quadrado menos ni quadrado dividido por x quadrado. Ambos divergentes, certo? A questão é, uma vez que você identificou quem é P1 e P0, e você identificou que o ponto é singular regular, né? Porque você vê que esse diverge com uma potência e esse diverge ao quadrado, então eles são singulares regulares. O primeiro passo é encontrar as funções P e Q. Certo? Então, por definição, P é igual a
x menos x0, P1, tá certo? Onde x0 é o ponto onde a gente vai fazer a expansão. No nosso caso, esse ponto é o próprio zero, então esse cara aqui é 0, x vezes P1 é 1. Então, o nosso P é igual a 1. O primeiro passo é identificar as funções P e Q, certo? Mesma coisa para Q. Q vai ser igual a x menos x0 ao quadrado vezes P0. Nesse caso, o ponto singular regular que nós estamos escolhendo aqui é o zero, que nós escolhemos é o zero, e aqui x ao quadrado vezes P0 vai dar isso aqui. X ao quadrado menos ni quadrado. Tá certo? Passo 1, escreve as equações de movimento. Passo 2, encontra os coeficientes, escreve eles bonitinhos aqui. Decide o ponto onde você vai encontrar, em torno do qual você vai escrever e expressar a sua solução. Nesse caso, a gente decidiu que vai ser x0 igual a 0, tá certo? E uma vez que esse ponto foi escolhido, você é capaz de escrever a sua função P e a sua função Q. Ok? Agora que você tem essas funções, você tem que expandi-las em série de potência, em torno do mesmo ponto x0. Tá certo? O ponto singular regular é x0 igual a 0. E essa solução é uma solução válida em torno de x0 igual a 0. Ou melhor, em torno de x igual a 0. Certo? Não, o ponto é o ponto. Isso. Então, veja, a gente tem que expandir essa função em termos de uma série de potência. E a gente escreve isso aqui assim, ó, né? P0 mais P1 vezes x menos x0 mais P2 vezes x menos x0 ao quadrado e assim por diante, certo? Só que de cara a gente vê que P0 é igual a 1 e todos os outros P's são 0, certo? Deixa eu botar aqui uma barrinha aqui só para não confundir esses P's aqui com esses aqui, tá? Então aqui a gente já vê, a gente não precisa nem fazer série, não precisa fazer nada, a gente identifica de cara que a minha função P expandida em série de potências tem esses coeficientes. P0 igual a 1, P1 igual a 0, P2 igual a 0, porque aqui você vê que não tem nenhum termo dependente de x. Tá certo? Isso está claro para todo mundo, né? E aqui é a mesma coisa. A gente vai expandir isso aqui em série de potência em torno de x igual a 0. Logo, vai ter o nosso Q0 mais Q1, x menos x0. Aqui eu estou só escrevendo a fórmula completa para vocês entenderem o passo a passo. Em geral, vocês teriam, se o nosso ponto singular regular fosse x0 igual a 1, teria que botar 1 aqui, certo? O que poderia mudar bastante a nossa série, certo? Então, x0 aqui é 0 de novo, mais Q2, x menos x0 ao quadrado, mais assim por diante. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas também muito simples, né? Você identifica aqui, né, em cima, P0 igual a 1 e Pn maior que 0 igual a 0. Tá certo? E aqui a gente identificou que Q0 é igual a menos ni, tá certo? Menos ni quadrado. O Q1 é igual a 0, não tem nenhum termo linear em x. E o nosso Q2 vai ser, né? Q2 é x quadrado. Quem multiplica x quadrado aqui? O número 1. Certo? Então, esse cara vai ser assim. O Q2 vai ser 1 e o Q1 igual a Qn maior que 2 igual a 0. Tá certo? Então aqui todo mundo foi identificado, os polinômios foram identificados e extraídos, e foram extraídos todos os coeficientes aqui do polinômio P e do polinômio Q. Tá certo? Então, esse é o último passo que a gente fez aqui, essencial para a gente fazer tudo.
Uma vez que a gente fez essa extração, a gente pode escrever o nosso polinômio indicial. E ele vai ser a peça fundamental do nosso trabalho. Como é que ele é? W² mais P0 menos 1W mais Q0. Certo? Ok? Bom, no nosso problema especificamente, a gente substitui P0 igual a 1 e Q0 igual a menos Ni quadrado. Então, a gente tem que o nosso polinômio indicial vai ser igual ao quê? W² menos Ni quadrado, que por sua vez a gente já pode escrever direto em termos de raízes, certo? Isso aqui vai ficar assim, W menos Ni, W mais Ni. Tá certo? E por simplicidade, eu estou definindo Ni como sendo um número maior que zero, maior ou igual a zero. Tá certo? Mas veja, pessoal, eu não estou resolvendo o meu problema para uma equação diferencial em particular. Você vê que a minha equação diferencial está parametrizada por Ni. Então isso aqui não é uma equação diferencial, é uma família. Tá certo? E dentro dessa família eu vou ter um monte de coisa acontecendo. O próximo passo, então, é a gente determinar quais são as raízes que nós temos. Né? E a gente acabou de descobrir. Nossa raiz é assim. W1 igual a Ni e alfa1 igual a Ni e alfa2 igual a menos Ni. Mas como eu acabei de falar, esses dois caras aí estão em aberto. Tá certo? Então vamos lá. A gente vai ter o caso 1 quando alfa1 menos alfa2 é diferente de um número inteiro. Tá certo? Isso vai acontecer quando? Quando eu tiver Ni menos Ni diferente de um número inteiro. Certo? Ou seja, eu vou querer 2Ni diferente de um número inteiro. Desculpa. Aqui é não pertencente, não pertencente, não pertencente aos naturais. Tá certo? Bom, então, quando eu estou no caso 1, quando o meu Ni não é nem um número inteiro, nem um semi-inteiro, onde semi-inteiros são inteiros divididos por 2. Tá certo? Então, se o meu Ni for π, for E, for 3.28, qualquer um desses números que eu falei, eu vou estar no caso 1, porque as minhas duas raízes não vão diferir por um número inteiro, portanto, eu não vou ter nenhum problema na hora de fazer aquela minha solução da recursiva, né? E eu vou conseguir terminar duas soluções usando o método de Frobenius. Uma com alfa1 igual a Ni e outra com alfa2 igual a menos Ni. E meu problema está resolvido. Uma equação diferencial de segunda ordem, duas soluções, ambas soluções do tipo lei de potência vezes uma função analítica. Já me perdi um pouco. Você estava falando de não ser número inteiro. Eu estou perguntando, eu estou querendo lembrar do caso 1. O caso 1 é o caso onde as raízes não diferem por um número natural. Mas a gente está, quando você fala isso, é para a gente evitar estar no caso 1? Não, porque como eu falei para vocês, isso aqui não é uma equação diferencial, é uma família. Se eu pedir para vocês resolverem o problema da equação de Bessel e falar assim, resolvam o problema da equação de Bessel no caso em que Ni igual a 8. Aí você fala, já não estou no caso 1. Entendeu? Qual caso que eu vou estar? Porque vocês estão querendo o procedimento algorítmico. O procedimento algorítmico é você identificar, fazer todos esses passos, identificar o polinômio indicial, encontrar as raízes, e uma vez com as raízes em mão, você descobrir se você está no caso 1, no caso 2, se está no caso 2, no caso A ou B, se está no caso B, no caso BI ou BII. Tá certo? E eu estou dando exemplos aqui, porque todos esses exemplos aparecem para as funções de Bessel. Todos. Para você resolver a família de funções de Bessel, você precisa saber todos os métodos de Frobenius, porque todos eles podem aparecer, certo? Mas
Exatamente. Mas daí Não, mas assim, se você estiver resolvendo ondas esféricas, vão aparecer tipos de Nis diferentes. Se for cilíndrico, aparece outro tipo de Ni. Se for cosmologia, aparece outro tipo de... Depende da solução. O Ni depende do ambiente físico que você está trabalhando. Mas a função de Bessel é interessante justamente porque ela aparece em um monte de situações diferentes. A única coisa que difere de cada situação para o outro é o valor de Ni. Ou os possíveis valores de Ni. Certo? Tá? Bom, então a gente chegou aqui e, então, o caso 1 é o caso em que o meu 2Ni não é um número natural. Tá certo? Então, 2Ni não pode nem ser 0, o meu Ni não pode ser 0, não pode ser meio, não pode ser 1, não pode ser 3 meios, não pode ser, né? Assim por diante. Beleza. Vamos supor, então, que a gente está no caso 1, a gente tem essa situação, já tem as duas soluções em termos de série de Frobenius. E o caso 2? É o caso onde α1 menos α2 pertence aos naturais. Esse caso, então, eu posso dizer aqui que 2Ni é igual a um certo N, ele sim pertencente aos naturais. Tá certo? Bom, eu vou estar no caso A se N for igual a 0 e, consequentemente, Ni igual a 0. Então, a equação de Bessel com Ni igual a 0 é o caso 2A. Certo? Nesse caso aqui, a gente encontra uma solução usando a raiz maior, que é 0, e a segunda solução derivando a nossa solução geral em relação a alfa e tomando alfa igual a 0. Tá certo? Então, aqui a gente já sabe o que fazer. Tá bom? No caso B, é o caso em que N é maior que 0. Tá certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui? Agora a gente vai precisar fazer um pouco mais de trabalho. Aqui. Então, nós temos o seguinte. Π de alfa mais M, a M é igual a menos somatório de M igual a 0 até M menos 1. E aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter P, M menos N, alfa mais N, mais Q, M menos N, a N. Tá certo? Mais, dúvida? a gente ainda está no caso 2B, né? Não, aquilo ali vale sempre, né? Para o primeiro caso. Só que para a gente descobrir se a gente está no caso 2BI ou caso 2BII, a gente vai ter que avaliar a fórmula de recorrência. Porque é ela que a gente vai dizer para a gente se aquele lado esquerdo é 0, aquelas coisas todas, tá certo? Maravilha. Só que aqui o caso da função de Bessel é muito mais simples, né? Porque eu mostrei na aula passada que o P0 e o Q0 nunca aparecem aqui, tá certo? É fácil ver isso aqui, basta você ver que o maior número aqui dá P1 e Q1, tá certo? Então, esse cara aqui não vai influenciar a nossa solução, porque todos os nossos P's aqui são 0. Ok? E no nosso caso, e o Q, ele só vai ser diferente de 0 e igual a 1 quando o nosso índice aqui for 2. Ou seja, somente quando M menos N for igual a 2. Oi? Ih, caramba. Desculpa. Quando for igual a 2, tá certo? Então vamos lá. Quando o meu A for 1, aqui vai 0. Nunca chega no 2. Então, π alfa mais 1, A1 igual a 0. Ou seja, por enquanto está parecendo que a gente tem que exigir que A1 é igual a 0. Certo? Quando eu chego... Porque o único coeficiente do Q que é diferente de 0 é o Q2.
O Q0 não entra, porque ele nunca entra nessa soma. Como eu falei para vocês, essa soma vai até m menos 1. Então, o máximo que eu vou aqui, o mais próximo de zero que eu vou é P1. E aqui é a mesma coisa, porque ó, o meu n ele vai chegar em m menos 1, vai ficar n menos m mais 1, que é 1. Então, ele nunca chega em Q0 aqui. Tá certo? Então, esses termos só vão produzir alguma coisa quando esse índice aqui passar por 2. Mas veja, aqui é m. Se meu m já começa igual a 1, eu posso subtrair 0 e 1 e ele vai ser só 0, né? Só vai ser 1 e 0. Então, esse cara nunca vai ser diferente de 0, por isso que o lado direito é 0. Mas, para π alfa mais m a m com m maior que 1, aí o meu m aqui já começa igual a 2. Tá certo? Então, só sobrevive quando o meu n também for igual a 2. Desculpa. Quando o meu m menos n for igual a 2. Tá certo? Ou seja, aqui vai sobreviver quando tem esse sinal de menos a m menos 2. Certo? Continuar, mas se precisar disso aqui, eu já vou apagar. Aí a pergunta é, e agora? Quando que estaremos no caso BI ou no caso BII? Né? Se eu estou nessa situação em que eu sei que A1 é igual a 0, o que essa fórmula aqui diz pra gente? Na ausência de qualquer problema, eu vou estar sempre relacionando m com um outro m somado 2 ou subtraído 2. Então, se 1 é 0, 3 é 0, 5 é 0, 7 é 0, todo mundo é 0. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui implica que A3 é igual a 0, A3 é igual a A5, que é igual a A7, que é igual a 0. Certo? Porém, a gente pode estar na situação, a gente está nessa situação aqui. Certo? Então, a gente pode ver o que está acontecendo com a nossa raiz menor. Então, vamos lá. Com a nossa raiz menor, a gente está aqui com π de menos ni mais m, vezes am. Certo? Vai ser igual a menos a m menos 2. Tá certo? Mas veja, quando eu chegar no n maiúsculo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter π, n maiúsculo menos ni, né? E a gente, por definição, esse cara aqui é ni, a nzão igual a menos a nzão menos 2. Tá certo? Que é esse n aqui. Alguma dúvida até aqui? Eu vou aumentando o meu mzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no nzão, que é esse nzão aqui. Quando eu chegar nele, eu vou ter a minha raiz menor mais nzão. Estou vendo que está dando tilt aí. O caso 2b é o caso em que as duas raízes diferem por um número inteiro. No caso particular das equações de Bessel, a diferença das duas raízes é dada por esse número aqui, 2ni. Tá certo? E aí, para eu descobrir se eu estou no caso 2bi ou no caso 2bii, eu preciso ver o lado direito e o lado esquerdo dessa equação no momento em que eu chego no meu m igual ao meu n, que é a diferença das raízes. Tá certo? Eu vou subindo o meu m até chegar em nzão. Certo? Aí eu sei que isso aqui é 0. Porque isso aqui, por definição, né, é ni. E é uma raiz. Então isso aqui é 0. Aí o que vai me dizer se eu estou no caso BI ou BII é se o lado direito é 0 também.
Certo? Só que veja, pessoal, eu estou sempre subtraindo 2 aqui. Né? Estou sempre subtraindo de n 2. Se meu n for par, significa que eu estou dizendo que aqui, sei lá, A10 e aqui A8. Mas o A10 está ligado com a 8, está ligado com a 6, com a 4, com a 2 e com a 0. E são os caras que são diferentes de 0. Tá certo? Então, o lado direito aqui eu não tenho nenhuma garantia que ele vai ser 0. Não, eu estou falando o seguinte. N menos ni? Não. N menos ni é ni. E π de ni é 0, porque ni é uma raiz do polinômio. Tá certo? O que eu falei para vocês é o seguinte, se o meu n for par, eu estou ferrado. Porque esse cara vai dar 0 aqui, mas não vai dar 0 aqui. Agora, o meu n pode ser ímpar. Se meu n for ímpar, aí eu tá tranquilo, porque esse cara, por exemplo, se for 5, está associado com 3, mas 3 está associado com 1, e 1 é 0. 1 está aqui, 0. Então, eu estou no caso BI. Deixa eu lembrar, eu troquei da outra vez, eu vou ver aqui direitinho. Exatamente. Não, eu tenho que dar, senão vocês não vão saber, vocês não vão ter o que fazer. Se eu não disser, é impossível resolver o problema. Isso. Tá. Então, os dois são 0. É o caso, ó, os dois lados aqui, A e B, vão para 0. É o caso I. E esse cara vai para 0 e esse cara B não é diferente, B é diferente de 0, é o caso I. Tá certo? Então, se o meu n for par, já vou, só um segundinho. Então, se o meu n for par, é o caso I. Se for ímpar, caso I. Ok. Você pediu para o quê? Quem pediu? Porque o critério para você estar sabendo, para você saber se você está em I ou II, é justamente dependente do que acontece quando você sai da raiz menor e chega na raiz maior. E por definição, tá vendo? Por definição você sai da raiz menor para maior quando as duas diferem por um número inteiro, que aqui eu chamei de n. É porque você já está no caso 2. O caso 1, isso nunca vai acontecer. Eu vou pegar π aqui, menos π, somar um monte de inteiro e nunca vou chegar em π. Certo? Então vamos lá. E como é que isso vai acontecer? N vai ser par e a gente vai estar no caso I se ni pertencer aos inteiros, aos naturais. Porque se ni for um número inteiro, 2ni é sempre par. Certo? Se ni for semi-inteiro. Ou seja, se o meu ni aqui, deixa eu escrever assim, meu ni foi igual a 2L mais 1. Né? Para um L pertencente aos naturais. Ou seja, se o meu ni for... Desculpa. Tá certo? Ou seja, meio, 3 meios, 5 meios, assim por diante. 2L
2L mais 1 sobre 2. Ou L mais meio, né? Se eu pegar L mais meio, você está no seno inteiro. Parece ao contrário de resolver a ortogonalidade. Ortogonalidade? É, quando está, tipo, a ortogonalidade da integral de seno. Ah, você vai fazer série de Fourier para ver se seno é ortogonal com cosseno. Tipo. Vai dar 2 sobre 2L mais 1. É porque esse tipo de coisa, os ímpares e os pares aparecem bastante nesse tipo de situação. Tá certo? Então pronto, a gente já sabe. Uma vez que a gente identificou em qual caso nós estamos, e nessa situação aqui o caso dependerá do parâmetro da equação, ou seja, de ni, a gente vai decidir. Ni é um número irracional? Beleza, estamos no caso 1. Ni difere, né? O 2ni é um número inteiro? Então a gente está no caso 2. Ni é um inteiro? Então estamos no caso 2bi. Né? E ni é um semi-inteiro? Então a gente está no caso 2bii. Isso exaure todas as possibilidades da função de Bessel e dos métodos de Froben, dos submétodos do método de Froben. Então, se vocês conseguirem resolver todas as equações de Bessel que existem, vocês conseguem resolver qualquer problema de Frobenius. Certo? É tipo um modelo para tudo, para todos esses tipos de soluções. Certo? Melhor? Beleza. Vamos voltar aqui. Então vamos resolver a primeira raiz, que é uma raiz maior, e depois a gente vai resolver a segunda raiz em alguns casos especiais, tá? Você repete a pergunta, por favor? Eu não entendi por que aquele π de alfa mais 1 e a generalização, que é alfa mais n, eles dão 0. Não, aqui não é o lado esquerdo que dá 0. Quem está dando 0 é o lado direito. Tá. E porque o lado direito é 0 e isso aqui não é necessariamente 0, que nos força que A1 seja igual a 0. Porque o lado direito, ele vai somar sobre vários valores aqui, aparecendo aqui, certo? Só que o m igual a 1 é o único caso que a gente não passa por 2 aqui. E por que é importante passar por 2? Porque é o único caso em que é diferente de 0, que é o Q2. O Q1 é igual a 0, o Q3 é igual a 0, o Q4 é igual a 0. Todos os Q são iguais a 0, exceto o Q2. Só que eu só passo por Q2 se meu m for igual a 2. Entendeu? Se for pelo menos igual a 2. Então é o lado esquerdo que vai ser É o lado direito. E como ali o alfa mais 1 não é 0, que a gente tem esse problema, entendeu? Deixa eu ver. Tá no máximo do máximo. Não vai mais do que isso, não. Não, mas acho que está mais quente agora, a temperatura está subindo bastante. Bom, então vamos resolver a raiz maior e aí a gente vai passar para um outro caso, tá bom? Então só para fechar aqui, vamos resolver a raiz maior no caso geral, tá certo? Então a gente volta para essa expressão aqui, tá certo? E vamos resolver ela para um alfa livre, tá certo? Então a gente tem assim, π de alfa mais m, a m igual a m menos 2. Tá certo? Oi? Isso, obrigado. Ok. Esse menos aqui, pessoal, é a única diferença para a Bessel modificada que a gente viu antes. Certo? Mas ela muda totalmente a natureza da equação,
porque as séries alternativas, que alternam o sinal, são muito mais complicadas do que as que não alternam. O estudo da convergência delas é muito mais complicado. Esse lado esquerdo a gente sabe que é assim, ó, alfa menos ni, alfa mais m menos ni e alfa mais m mais ni, a m é igual a menos a m menos 2, certo? Então, como sempre, a gente... É uma questão de gosto. Eu prefiro assim, talvez vocês prefiram diferente. Eu prefiro que aqui seja mais 2 e aqui m, em vez de ter m e m menos 2. Então, eu vou pegar meu m e vou levar... Em todo lugar que aparecer m, eu troco por m mais 2. Tá certo? Vai ficar assim. A m mais 2 é igual a menos 1 a m dividido por alfa mais m menos ni, alfa mais m mais ni. Pessoal, esse primeiro passo, para encontrar a raiz maior, eu sempre sugiro você fazer ele com alfa em aberto. Por que fazer com alfa em aberto e não já substituir alfa igual a ni, por exemplo? Porque o alfa em aberto é tudo que você vai precisar para fazer todos os outros casos. O caso 2, o caso 2A, 2B, 2BI, 2BI, todos eles dependem da solução em alfa em aberto. E não o alfa já escolhido, uma das raízes. Pode falar. Professor, aí a gente correndo por M mais 2, o alfa e os N dele não estão. Porque eu errei. Eu juro que na minha cabeça eu escrevi. Certo? A gente faz aquele truquezinho. Bm é igual a A2m. Tá certo? Então aqui vai ficar assim, ó. Bm mais 1 é igual a menos 1 Bm dividido por essa mesma brincadeira aqui. Alfa mais m mais 2 menos ni. Alfa mais m mais 2 mais ni. Bom, maravilha. Agora a gente precisa resolver isso aqui. Bm mais 2 é igual a menos 1 Bm mais 1 dividido, ou seja, eu só peguei o meu m agora e somei 1 nele. Da mesma forma que eu tinha feito mais 2, agora eu fiz ele mais 1. Vai ficar assim. Alfa mais m mais 3 menos ni. Alfa mais m mais 3 mais ni. Tá certo? E agora eu substituo o meu m mais 1 que está ali. Vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado, bm, dividido por alfa mais m mais 3 menos ni, vezes alfa mais m mais 2 menos ni, tá certo? E aqui, alfa mais m mais 3 mais ni, alfa mais m mais 2 mais ni. Eu substituí esse cara ali. Tá certo? Se vocês precisarem, façam até eu fiz mais 2, mas pode fazer mais 3, mais 4, mais 5, para vocês verem o que está acontecendo, tá certo? Bom, significa que, ó, se eu chamo se eu chamo agora m igual a 0, eu vou encontrar quem é o meu B2. Lembrando que o meu B2 vai ser menos 1 ao quadrado. Então, em geral, Bm vai ser menos 1 elevado a m. Aqui vai ser B0, tá certo?
Esse cara vai ser como? Ó, tá vendo? Eu estou somando mais 1, mais 3, então vai ser fatorial crescente de... Tá certo isso? Peraí, acho que tá. Esse 2... Deixa eu só ver se eu não estou errando alguma coisa aqui. Peraí. Ah, tá, eu errei sim. Só um instantinho. Aqui tá certo, tá, pessoal? Isso aqui tá tudo certo. Quando eu passei para cá, eu tô pegando o meu A2M. Certo? O meu A2M tem que fazer o quê? Eu tenho que botar um 2 aqui, um 2 aqui, para que isso aqui seja A2M mais 1. Só que eu tenho que botar um 2 aqui e um 2 aqui. Tá certo? E eu tinha esquecido. 2 aqui. 2 aqui. Bem que eu estava sentindo falta dos... 2M aqui. 2M aqui. Oi? Essa aqui também. Espera um pouquinho, já vou te dizer. Tá. Espera aí, não, mais 4. Mais 4. Isso. Tava tudo errado. Mais 2. Tá. Então, essa linha aqui, eu simplesmente peguei primeiro essa e levei M em M mais 1. Então, aqui vai ficar 2M mais 4, aqui vai ficar 2M mais 4, que eu agora consertei lá, tá certo? E aqui vai ficar DM mais 2 relacionado com DM mais 1. Aí, agora eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui. Por isso que agora eu vou ter o menos 1 elevado ao quadrado e o BM. É porque o meu M vai em M mais 1, só que eu tinha esquecido de botar o 2 aqui. Então fica assim, 2 vezes M mais 1 que é igual a 2M mais 2. E eu já tinha 2 aqui, por isso que vai para 4. Desculpa, pessoal, eu esqueci do 2 aqui na hora que eu fui fazer muito rápido aqui. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Está vendo que o meu M sempre aparece multiplicado por 2. E o meu fatorial crescente, que eu defini para vocês, não tem esse 2 multiplicando. Né? Então, eu vou botar o 2 em evidência. Então, vai ficar assim. Eu tenho 2 em evidência dali, o 2 em evidência daqui. Cada um deles dá 4, né? Então, vai ter 4 elevado a M. Tá certo? E aqui vai ficar assim, ó. Alfa menos Ni sobre 2 mais M mais 2. E esse cara vai ficar como? Alfa menos Ni sobre 2 mais M mais 1. E aqui a mesma coisa. Alfa mais Ni sobre 2 mais M mais 2. E alfa mais Ni sobre 2 mais M mais 1. Na linha de baixo, tá? Alfa mais 2M, essa parte aí. Lá no último, não seria menos Ni? Não, é mais Ni, menos Ni, menos Ni. Eu só peguei esse cara e botei junto desse aqui e aquele junto desse aqui, porque são os caras que vão formar os meus 2 fatoriais crescentes. Certo? Ou seja, isso tudo pode ser resumido assim, ó. Menos
Não. Menos 1 elevado a m. Deixa eu ver se eu não estou fazendo erro aqui. Isso aqui está certo. Está certinho. B0, que é igual a 0, incidentemente. Aqui eu vou ter 4 elevado a m, e aqui eu vou ter alfa menos ni sobre 2 mais 1 fatorial crescente m, e aqui alfa mais ni sobre 2 mais 1 fatorial crescente. Tá certo? Vamos montar nossa solução. Y vai ser igual a soma de n a zero até infinito de a em x elevado a n. Tá certo? Agora eu vou fazer a seguinte brincadeira com essa soma. Eu vou fazer o seguinte, ela vai ser assim, soma sobre L de 0 a infinito, e vou escrever assim, a 2L, x elevado a 2L, só os termos pares, mais os termos ímpares. 2L mais 1, x elevado a 2L mais 1. Ah! Vou botar aqui. Obrigado. Esse alfa seria os meus bis? Uma vez que você escolhe uma das raízes, sim. Certo? Por enquanto a gente não fez essa escolha ainda. A gente quer aquela solução geral. Tá? Bom, a gente já sabe que esses termos todos aqui são zero, que são os termos ímpares. Né? Esse aqui cara vai dar 1, 3, 5, 7, 9, 11, tá certo? E aqui sobram os pares. Só que os pares, isso aqui é igual ao meu BL. Certo? Ou seja, isso aqui vai ser assim, ó. X elevado a alfa, somatório de L de 0 até infinito. Aí eu posso substituir aqueles termos ali. Vai ficar assim, menos 1 elevado a, cadê você? M, x elevado L, x elevado a 2L, ok. Eu vou ter um a 0 que eu vou botar aqui, tá certo? E aqui eu tenho meus dois fatoriais. Tá certo? Essa aqui é aquela famosa solução que é função de alfa e x. Tá certo? Faltou um 4 elevado a 1. Um 4 elevado a L ali. Certo? Geralmente a gente escreve essa solução assim, ó. Nosso y de alfa e x vai ser igual a 0, x elevado a alfa, somatório de L de 0 a infinito de 1 sobre ni alfa menos ni sobre 2 mais 1
N e alfa mais Ni sobre 2 mais 1 L. E aqui a gente faz assim, ó. Menos x sobre 2 ao quadrado elevado a L. Não? Tá? Se nós escolhemos a nossa raiz maior, que é a raiz que sempre garante uma solução para a gente, então a gente escreve y de Ni e x. Certo? Essa solução vai ser assim. A0, x elevado a Ni, somatório de L de 0 a infinito. Só que quando eu escolher Ni aqui, vai ficar Ni menos Ni, é 0. 1 fatorial crescente é L fatorial. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre L fatorial. E aqui vai dar Ni mais Ni, 2Ni sobre 2, né? 2Ni. Então vai ficar 2Ni mais 1 fatorial crescente L menos x ao quadrado sobre 4 elevado a L. Qual potência? Que era menos 1 elevado a L. Ah, o menos está aqui, ó. Eu só juntei todo mundo aqui porque é o que a gente costuma fazer. Certo? Aí uma questão técnica aqui é a seguinte. Só um segundinho, cadê o que eu queria mostrar? Ah, tá aqui lá atrás. Não está aqui não, peraí. Aqui. Deve estar aqui. Só porque eu não quero escrever errado. Está aqui. Então, lembrando que gama de x mais n dividido por gama de x é igual ao meu fatorial crescente, x fatorial crescente n, certo? A gente escreve isso aqui assim, ó. Esse y que eu encontrei, de Ni e x, ele vai ser assim, ó, A0. Aí, tá vendo? Isso aqui é fatorial crescente. Eu vou escrever em termos do gama, tá vendo? Então, isso aqui vai ser o gama no denominador e esse gama no numerador. Então, vai ficar assim, ó. Gama de 2Ni mais 1. Peraí. Isso. Vezes somatório xni. Somatório de L igual a 0 até infinito de 1 sobre L fatorial, gama de 2Ni mais 1 mais L. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso. Não tem 2 aqui, né? Eu esqueci, tem esse sobre 2 aqui, eu viajei, é só Ni mais 1. Ni mais 1 mais L, vezes... Isso. É só Ni mais 1. Vezes x sobre 2 ao quadrado
Tá certo? E por que eu escrevi assim? Porque nos livros, nos computadores, essa aqui é a conhecida função de Bessel J de ordem Ni calculada em X. Tá certo? Essa aqui é a famosa. Isso aqui é um termo de normalização, tá vendo? Por que as pessoas escrevem nesse formato aqui? Se o seu Ni for tipo 38, isso aqui é tipo fatorial de 38, é um número gigante. Então, computacionalmente, é muito mais razoável você calcular com essas expressões aqui, certo? Bom, além disso, essa função e essa solução é instrutiva, porque, bom, primeiro, se o meu Ni não cair no caso 2, então a minha segunda solução eu posso calcular direto aqui, ó. Esse cara aqui já dá a minha segunda solução. Pode explicar como o senhor fez essa primeira parte do zero usando a... Eu botei no lugar errado, né? Não, tá no lugar certo mesmo, peraí. Eu só substituí, tá vendo? O fatorial crescente do argumento L é igual ao gama de x mais L, né, do argumento mais N, que é isso aqui, dividido por esse cara aqui, que vem para o numerador. Só que isso aqui são constantes para o meu problema. Esse pedaço aqui normalmente se chama de função de Bessel de ordem J, de ordem Ni. Eu acho que você ainda vai fazer sozinho para conseguir ver como que o senhor colocou isso ali. Eu não estou conseguindo ver. Eu peguei essa expressão e fiz o seguinte, eu peguei essa expressão e agora eu vou pegar aqui Ni mais 1 L, Ni mais 1 mais L, Ni mais 1. Só isso. Tá. Outra coisa instrutiva para a função de Bessel é esse pedacinho aqui. Está vendo que está aparecendo a função gama ou fatorial crescente no denominador? Se vocês prestarem atenção, o tempo todo a gente vai estar com um polinômio que se fatora em dois termos e aí aparece sempre duas coisas no denominador, tipo isso aqui. Em casos mais complicados, vão aparecer termos aqui no numerador também, que também vão ser fatoriais crescentes, porque vai sempre ser assim, você soma 1 no M, aí o cara soma 1 lá num desses termos e assim por diante. Certo? E por que isso aqui é importante? Porque foi baseado nessa observação, dessa estrutura desses somatórios, que se chegou nas equações hipergeométricas. Então, uma função hipergeométrica do tipo n, ela vai ser assim, somatório, deixa eu escrever com mais espaço aqui. Como é que a gente bota? Vou botar Ni. 1, Ni 2, Ni N. Vou botar alfa, porque é melhor. Alfa e beta. Alfa 1, alfa 2, alfa N. Beta 1, beta 2, beta M. X. Oi. Ah, sim. Nossa, esqueci hoje de manhã também. Então, você tem esse formato aqui, que vai sempre ser usado para escrever a seguinte série. Soma de L0 até infinito de alfa 1, L, alfa 2, L, alfa N, L, beta 1, L, beta 2, L, beta M, L, x elevado a L sobre L fatorial.
Tá certo? Então essas são as funções hipergeométricas. Ok? Por exemplo, a função de BSLJ, ni, ela vai ser como? Ela vai ser 1 sobre gama mi mais 1, a função 0 f1, tá vendo? Aqui eu só tenho um Pockhammer embaixo, tá certo? Não tenho nenhum Pockhammer em cima. Então ela é do tipo 0f1. Ela é uma 0f1 com nada, ponto e vírgula, ni mais 1. Ponto e vírgula, menos x ao quadrado sobre 2. Tá certo? E aqui eu tenho x elevado a ni. Tá certo? Basicamente, todas as funções especiais que a gente vai trabalhar podem ser reescritas em termos de hipergeométricas. E essas hipergeométricas aqui, existe uma série de vantagens no uso delas. Existe uma série de bibliotecas de programação prontas, capazes de calcular a hipergeométrica que você quiser. Você quer calcular a hipergeométrica 3F2, 2F1, assim por diante. Então, você usa essas bibliotecas numéricas que calculam essas funções para vocês. Tá certo? Tá vendo por que eu escrevi daquele jeitinho? Desculpa, aqui está o... Por isso que eu estava escrevendo assim, tá vendo? Para identificar quem é o cara elevado a L. E aí, você consegue identificar a hipergeométrica aqui. Por que a função de gama está sendo o Epsilon? Não, é porque, veja, a definição da hipergeométrica é sempre com símbolo de Pockhammer. Então, é essa a definição aqui. Mas para a gente ter uma normalização consistente, a gente precisa ter esse cara aqui, ó. Porque na definição da gama, na definição do J, aparece gama aqui, e não Pockhammer. E a diferença entre um e outra é só esse termo aqui, ó. Tá vendo? Que um é igual ao outro a menos esse termo. Então é só isso, eu estou passando de Pockhammer para gama e vice-versa. Não, elas são essas funções que servem para uma infinidade de situações. Por exemplo, todos os problemas de Legendre que a gente vai obter são funções hipergeométricas também. Basicamente, tudo que vocês já viram e vão ver até o fim do curso vão ser hipergeométricas vestidas de um jeito diferente. Então, por isso que os matemáticos estudam, né? Eles querem entender a questão de convergência, de cálculo para uma classe geral. Então, eles identificam um formato e estudam aquele formato de forma geral. Ok, deixa eu ver a hora. 17, então acho que a gente consegue ver Legendre. Vamos ver aqui a função de Legendre, porque ela vai ser super instrutiva para a gente em um monte de contexto, tá? Então, funções de Legendre. Então, essa funçãozinha aqui é a função que vai aparecer no momento que você tentar estudar um Laplaciano em coordenadas esféricas. Você escreveu o Laplaciano em coordenadas esféricas, você vai descobrir que o pedaço que depende de φ, de θ, vai ter esse formato aqui. No caso, vai ficar um pouco complicado de enxergar, porque esse x aqui vai ser o cosseno, né? Mas na hora que você escrever em termos de senos e cossenos, você vai ver que dá essa mesma estrutura aqui, certo?
essa equação é importantíssima. Tudo que você faz na decomposição na esfera depende de polinômios de Legendre, tá? E eu estou falando polinômios, e aqui eu escrevi funções, porque a gente vai estudar as duas coisas. Okay? As funções são o caso mais geral dos polinômios, e a gente vai ver que está associado aos possíveis valores desse cara aqui. Foi a mesma coisa que a gente estudou no caso de Bessel, só que aqui os possíveis valores de lambda vão ter consequências ainda mais importantes do que no caso de Bessel, certo? Bom, essa função, como esse x aqui geralmente é senos e cossenos, o intervalo que a gente está preocupado aqui é o intervalo menos 1 a 1, certo? Mas se vocês lembrarem, o menos 1 e o 1 tem a ver com o polo norte e o polo sul da nossa decomposição, tá certo? Como eu estava falando que são senos e cossenos, isso aqui são coordenadas esféricas, menos 1 e 1 está relacionado a polo norte e polo sul. Então, a gente geralmente vai querer ser capaz de expandir funções em torno do polo norte e em torno do polo sul, tá certo? Eles não são pontos especiais na esfera por alguma razão, certo? Bom, quais são os pontos singulares, quais são os pontos ordinários, os singulares e os singulares regulares? Regular? Singular regular, x igual a 1. Parece que diverge quadrático, né? Diverge realmente quadraticamente aqui ou não? Ou diverge linearmente? Porque se divergir quadraticamente, não tem, esse cara é um ponto irregular. Então vocês têm que lembrar que 1 menos x quadrado é igual a 1 mais x, 1 menos x. Então não diverge quadraticamente. Diverge no máximo linearmente em menos 1 e em 1. Certo? Então é um ponto singular regular. O ponto menos 1 e o ponto 1. Certo? Ou seja, os reais, exceto o ponto menos 1 e 1, são pontos ordinários. E o conjunto 1 menos 1, singular regular. Tá certo? Agora a gente tem que decidir o ponto sobre o qual, em torno do qual... Não tem problema nenhum. Esse cara aqui em torno de x igual a 0 é bem comportado. Esqueci alguma coisa. Bom, então a gente precisa expandir essa função em torno de x igual a 1, por exemplo. Então vamos escolher encontrar uma solução em torno de x0 igual a 1. O que nosso algoritmo fala? Vamos definir quem é P1 e P0, depois P e Q. Certo? Então vamos lá. P1 é menos 2x dividido por 1 menos x, 1 mais x. Tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos e trocar a ordem do x e do 1 aqui, tá? X menos 1 e aqui x mais 1. Vocês já vão entender por quê. E o meu P0, ele vai ter um menos lá, vai ficar assim, menos lambda mais 1, dividido por x mais 1, x menos 1 e x mais 1. Tá certo? Agora eu quero encontrar o meu P e o Q. Certo? Então vamos lá. Lembra, eu estou usando o x0 igual a 1. Então, o meu Pzinho vai ser igual a x menos x0, que no caso vai ser 1, que multiplica esse cara aqui. 2x dividido por x menos 1, x mais 1. Esse cara vai embora com esse cara aqui. E agora, o meu P, o meu Qzinho,
É a mesma coisa, só que agora eu estou multiplicando por x menos 1 ao quadrado. Então vai ficar assim, menos lambda mais 1. Não, vai ficar pouco espaço, deixa eu fazer embaixo. Aqui vai ser x menos 1 ao quadrado, boto menos lambda mais 1, x menos 1, x mais 1. Corta esse com esse aqui, vai ficar assim. Igual a menos lambda mais 1, x menos 1, x mais 1. Tá certo? Esse é o primeiro exemplo, já que vai ser bem mais não trivial resolver a série de recursão, certo? Então, eu tenho o meu Q e o meu P aqui. Não fiz nenhuma besteira, não. Peraí. Não, x menos 1, x menos 1. X mais 1. Tem um menos aqui. E aqui é 2x dividido por x mais 1. Isso mesmo. Agora, o que a gente precisa fazer, pessoal? Qual o próximo passo do nosso algoritmo? Quem lembra? A gente precisa expandir P e Q em série de potência em torno de x igual a 1. Mas a gente vai fazer outra coisa. Se vocês quiserem, vocês podem, tá? É só derivar e tomar x igual a 1, deriva, toma x igual a 1, deriva de novo e assim por diante, mas tem um jeito um pouco mais esperto que a gente vai usar aqui. P de x, a gente vai escrever assim, ó. Isso. Eu vou botar o 2 em evidência. Esse 2 aqui eu boto em evidência e escrevo assim, ó. 2 vezes x menos 1 mais 1, x menos 1 mais 2. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Porque eu sei que a minha série de potência vai ser uma série de potências em x menos 1. Porque lembra, a minha série de potência é de x menos x0. Então tem que aparecer x menos x0 elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Certo? Então a primeira coisa que eu fiz foi, toda vez que tem x, eu vou dar um jeito de aparecer x menos 1. Ok? Nem que eu tenha que somar e subtrair. E agora eu olho para esse negócio aqui e tento identificar isso aqui em termos de uma série conhecida. Certo? Então isso aqui, eu vou escrever assim. Isso aqui é 2 menos 1 dividido por x menos 1 sobre 2 mais 1. Certo? Então, o que eu fiz? Tá vendo que a única diferença que a gente tem de cima e embaixo é que aqui é mais 1 e aqui é mais 2? Então, eu somei 1 e subtraí 1 aqui. Quando eu somei 1, deu um termo que vai dar esse igual a esse, que deu esse 2 aqui. Tá certo? O termo de menos 1 vai ficar menos 1 dividido por isso aqui. Com aquele 2 lá. Eu boto esse 2 para fora e fica assim. Tá certo? É só uma maquiagem porque eu já sei o que eu quero fazer. Tá certo? Então, tem que ter uma certa familiaridade. Mas quem que é essa expressão aqui? Quem é soma de y de n igual a 0 até infinito de n? Alguém lembra disso aí? Quando essa série converge, ela converge para quanto? Alguém lembra? A maneira mais fácil é você saber o procedimento. Então, ó, essa série de potência é simples porque ela não tem coeficiente diferente. Então, eu posso botar um y em evidência. Não, posso escrever assim, 1 mais soma de n de 1 até infinito de y elevado a n, certo? Mas eu posso muito bem escrever isso aqui assim, 1 mais y soma de n de 0 a infinito de y elevado a n. Todo mundo concorda? Eu vou fazer com mais passos. De 1, né, até infinito e menos 1 aqui. Todo mundo concorda que eu posso fazer isso aqui? Né? Eu simplesmente peguei esse cara aqui e tirei um y daqui.
Como meu y começa igual a 1, está tudo certo. Agora eu simplesmente vou chamar n menos 1 de n'. Tá certo? Quando o meu n for igual a 1, meu n' é igual a 0. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 1 mais soma de n' de 0 até infinito de y elevado a n'. Mas isso aqui... Desculpa, aí tem um y aqui. Mas isso aqui, ó, é exatamente a soma. Vou chamar isso aqui de S. Isso aqui é o S que eu tenho do lado esquerdo. Então eu descobri que S é igual a 1 mais y vezes S. Tá certo? Passo o meu S para cá, divido e encontro isso aqui. S é igual a 1 menos y. Certo? Então, tá vendo? Eu tenho x menos 1 aqui. Então, isso aqui eu posso botar assim, é menos 1 menos x. Então, eu posso escrever isso aqui em termos da soma. Por que eu quero escrever em termos da soma? Porque eu quero escrever em termos de série de potência, e essa é a maneira muito mais fácil do que ficar calculando a série de Taylor desse negócio. Vocês podem fazer também, tá? Mas assim é mais fácil. Ou seja, o meu P de x é 1 menos soma de n, desculpa, 2, né, esse cara aqui, de n de 0 até infinito, de 1 menos x sobre 2 elevado a n. Isso. Que é a região onde aquela coisa converge. Certo? Beleza? Então, ó, foi um truque. Um truque não, né? Foi uma conta não direta, não sistemática, mas é uma maneira fácil de você encontrar a série de potência associada ao seu P de x. Ok? Deixa eu ver. Okay. O PY, o Q de x vai ficar assim, ó. Q de x é igual a menos lambda mais 1, que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1, já vou fazer assim, cadê você? Mais 2. Certo? Isso. Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta. Por exemplo, a gente encontrou o P e o Q de x, que são o que a gente encontrava. Mas o P e o Q são o Q. Isso. Seria a mesma coisa que se eu... Lá no começo a gente encontrou o P de x menos x0. P1 vezes x menos x0 e o P0 vezes x menos x0 quadrado. Exatamente isso. Não mudou nada. Tá? E aqui você vê que a gente tem a mesma coisa. Ó. Tem esse cara que já está do formato que a gente quer, x menos 1 elevado a 1, tá certo? E aqui eu tenho aquela brincadeira, é 1 e esse cara aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. O meu Q de x vai ser igual a menos lambda mais 1, dividido por 2, somatório. Por que eu fiz tão complicado? Deixa eu fazer aqui, passo a passo mesmo. Então, esse 2 eu botei em evidência, eu vou ficar assim, x menos 1, que é esse cara aqui, e aqui, de novo, vou ter uma coisa que vai ser assim, ó. Menos 1 menos x sobre 2 mais 1. Tá certo? Porém, isso aqui, novamente, é mais 1, x menos 1, sobre 2, soma
de x menos 1 elevado a n de 0 a infinito. Por que eu fiz desse jeito tão difícil? Ah, tá, porque tem um sobre 2 aqui. Certo? Bom, eu acabei de identificar, tá, as minhas séries de potência. Vocês veem que agora os meus QN e os nossos PNs, eles não vão ser mais tão simples quanto eles eram no caso de Bessel. Todos eles agora vão ser diferentes de zero. Vão ser fáceis de encontrar aqui, mas vão ser diferentes de zero. Então, a soma do lado direito para resolver a equação de recursão vai ser mais complicada também. Certo? Tem um outro truque para a gente fazer lá. Certo? Mas a gente fecha aqui hoje e na próxima aula a gente fecha Legendre. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Eu avisei para vocês que a geometria diferencial ela está mais fácil de conectar com as coisas, você tem um apelo geométrico o tempo todo. Aqui é muita continha que eu falei, é técnica, conta, álgebra, soma, série, multiplica, é chatinho. Não, mas eu não vou exigir que vocês façam esse tipo de sacada do nada numa prova, por exemplo, tá? É natural que vocês só vão ser capazes de fazer isso no futuro. Mas, se você não tem a sacada, você sabe fazer o padrão, que é o quê? Eu preciso de uma série de potência, eu calculo a série de Taylor. Deriva, 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 igual a, né? E vai calculando. Todos os passos são necessários, porque, por exemplo, esse passo aqui é necessário porque quem entra na fórmula que a gente vai usar são esses dois caras aqui. Então você só vai ser capaz de escrever a fórmula de recursão se você souber quem são esses dois. Mas se você só sabe esses dois, você identifica quem é P e Q. Mas não só identifica, você precisa identificar P e Q e escrever em termos de série de potência em torno do ponto que você quer. Entendeu? É como eu falei, assim, é um monte de pequenas ferramentas que em separado parecem não ter pé nem cabeça, mas você precisa saber aplicar elas consecutivamente para resolver o problema. Professor, a lição está falando muita bobinha, mas o P e o Q são as soluções da VDO? Não. 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 O P e o Q são os coeficientes. Mas a gente já colocou o P e o Q nessa DO para resolver isso, professor? Já lembra quando a gente escreve EDO no formato genérico? É aquele formato assim, né? Y, duas linhas, mais P, x menos x0, y' mais Q. Isso. Não. Nós partimos desse formato sob a suposição de que P e Q são analíticas para encontrar a fórmula de recursão do AN. Só que a fórmula de recursão do AN fica em termos da expansão em série de potências de P e Q. Então a primeira coisa que você faz é escrever as equações. Está vendo que a equação original ela não te dá em termos de P e Q. Ela te dá um P1 e um P0 aqui. E você só chega no P e no Q depois que você identifica o ponto que você quer fazer a expansão. Né? Você simplesmente descobriu que P1 é igual a isso aqui. Então, o Pzinho é igual a x menos x0 vezes P1. E o Q é igual a x menos x0 ao quadrado vezes P0. Então, a primeira coisa que você faz é olha para a equação e encontra quem é P0 e Q0. Desculpa, P1 e P0. E aí, identifica o ponto singular regular que você quer encontrar a solução em torno dele. Uma vez que você sabe quem é x0, determina P e Q. Uma vez que você sabe P e Q, expanda P e Q em torno de x0.
Agora que você expandiu e conhece quem é PN e QN, aplica a fórmula. Encontra a série de recursão. Encontrou a série de recursão, encontra os polinômios indiciais e estuda as suas raízes. Dependendo do caso, aplique o método apropriado. Você encontrou as duas soluções. Os y. Os dois y. Isso. Por exemplo, quando o ni não é o caso A, caso 1. Isso. Se for o caso 2, seria só 1? Não. O caso 2, aí você precisa descobrir se você está no caso 2A ou 2B, e se é o 2B, é o 2BI ou 2BI. E aí você aplica o método apropriado para encontrar a segunda solução. Aí você tem duas soluções, você pode escrever uma solução geral do seu problema. Só que nem sempre é isso que vai acontecer. Por exemplo, nesse caso, você vai ver que vai acontecer uma outra coisa mais complicada. Tá certo?